Olá, alunos! Hoje vamos estudar as questões do nosso material didático sobre agravo de instrumento, ok? Vamos à análise dos gabaritos. Primeira questão diz o seguinte: a respeito do agravo de instrumento previsto no Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. Alternativa A: cabe agravo de instrumento a qualquer decisão interlocutória que causar à parte lesão grave e de difícil de reparação. Não, senhores, o agravo de instrumento, ele de fato é passível para as decisões interlocutórias, mas é necessário que haja sua expressa previsão no artigo 1015 do Código de Processo Civil ou em alguma outra disposição esparsa na legislação. É um rol taxativo, é um rol numerus clausus que não pode ser expandido, ok? Então, não cabe para qualquer decisão interlocutória. Esse é o erro da alternativa A. Alternativa B: da decisão que indefere a gratuidade de justiça ou a que acolher pedido de sua revogação veiculada na sentença, cabe agravo de instrumento. A pegadinha dessa questão é justamente que ela transcreve um dos incisos, uma parte dos incisos do artigo 1015, que é justamente uma decisão que trata sobre a gratuidade de justiça, seu deferimento, seu indeferimento. Agora, a questão coloca que essa análise da gratuidade ocorreu na sentença. Então, embora seja uma análise cujo conteúdo trate aí de gratuidade, o momento em que essa análise foi feita foi no momento de sentença. Então, da sentença é a regra do 1009, que diz que cabe apelação. Portanto, está equivocada a questão ao afirmar que esse deferimento ocorrendo na sentença, haverá o seu ataque pela via do agravo de instrumento. Então, está errada nesse aspecto. O prazo de interposição do agravo de instrumento é de 10 dias. Não, senhores, o prazo de interposição do agravo de instrumento é de 15 dias. Então, está equivocada a questão. Essa aí é mais tranquila, né? Essa questão de prazo é só decorar ali o prazozinho e a gente resolve. Bom, a questão D, a letra D, diz o seguinte: o agravo de instrumento deve ser interposto em petição dirigida ao juiz de primeiro grau. Não, senhores, o agravo de instrumento não padece de um pedido de juízo de reconsideração. O pedido de reconsideração é que é feito, sim, ao juiz de primeiro grau. O agravo de instrumento, ele vai ser analisado pelo relator quanto aos seus pressupostos recursais, e aí sim será submetido à análise do colegiado. É por isso que você faz em duas peças. A primeira peça, você apresenta ali os pressupostos recursais, que serão analisados para conhecimento do relator, e a segunda peça, das razões de fato do recurso, em que será instrumentalizado pelas principais peças ali elencadas a partir do artigo 1015 e seguintes, e aí sim será apresentado ao colém do tribunal. Então não é dirigido ao juiz de primeira instância, é dirigido ao relator, que é um magistrado da segunda instância. Está equivocada a questão D. Alternativa E diz o seguinte: é cabível agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre exclusão de litisconsorte. Nós precisamos analisar que o artigo 1015, em seu inciso 8º, traduz justamente, inciso 7º, traduz justamente a hipótese aferida acima, que diz: cabe agravo de instrumento contra a exclusão de litisconsorte. Portanto, a alternativa E está correta, sendo aí o gabarito da nossa questão. Então, essa é a primeira questão sobre agravo de instrumento. Passemos para as demais questões. Segunda questão diz o seguinte: João
ajuizou demanda objetivando a reparação de danos morais e materiais em face do município do Rio de Janeiro. Após a apresentação de contestação por parte do procurador, que atuava no feito, na fase de saneamento e organização processual, o juiz entendeu que a questão probatória estava suficientemente provada, julgando procedente o pedido em relação ao ponto, de modo antecipado, fez coisa julgada com relação àquele pedido, e determinando a continuidade do feito em relação aos danos morais. Discordando dessa decisão, qual a conduta do procurador? O que houve aqui? Uma decisão parcial de mérito. Qual é o objetivo, o objeto atacado nessa questão? Bem, nós podemos analisar por duas etapas. Há legislação expressa quanto a isso, mas podemos fazer aí duas análises doutrinárias para compreender melhor a questão. Primeiramente, a ideia de que o processo não findou já irá trazer para nós uma proximidade com as decisões interlocutórias. Aqui não se trata de uma decisão interlocutória simples, porque faz a análise e julgamento, faz coisa julgada parcial. Essa coisa julgada parcial poderia atrair a ideia do julgamento pela via da apelação, porque faz coisa julgada. Mas o processo, ele continua, o processo, ele permanece em julgamento quanto aqui a análise dos danos morais. O juiz, ele prossegue o feito. Então, há uma proximidade aí com tanto a natureza de uma decisão interlocutória. Sendo assim, já poderíamos suspeitar do cabimento do agravo de instrumento. Agora, há uma outra questão também colocada nesse aspecto, que é a própria análise do parágrafo 5º. O parágrafo 5º já traduz expressamente do artigo 356, inciso 2º, que a decisão proferida com base nesse artigo, ou seja, decisões parciais de mérito, são impugnáveis pela via do agravo de instrumento. O que poderia suscitar alguma dúvida é que esse tipo de decisão não está descrito no artigo 1015, que elenca um rol de diversas hipóteses taxativas, não exemplificativas, de cabimento do agravo de instrumento. Uma vez que não haja aquela previsão, poderíamos ser induzidos ao erro de pensar que essa questão deve ser julgada, deve ser reanalisada em preliminar de apelação. Mas o artigo 1015, embora seja um artigo de rol taxativo, ele também faz menção expressa a outros dispositivos que também, de forma taxativa, tragam a aplicação do agravo de instrumento, certo? Então, uma vez que haja aí o agravo de instrumento, como previsto expressamente em dispositivos legais, não haverá o ferimento da taxatividade do rol. E é o que ocorre no artigo 356, parágrafo 5º, que justamente diz que as decisões parciais de mérito devem ser atacadas pela via do agravo de instrumento. Portanto, obedecendo à taxatividade exigida no nosso ordenamento jurídico dos agravos de instrumento, essa será uma questão que vai ser atacada desta forma, por esta via, e assim olhamos as alternativas e identificamos aqui a assertiva B como sendo o gabarito da nossa questão, ok? Vamos adiantar. A terceira questão. Contra a decisão interlocutória de juiz de primeira instância, qual é o recurso a ser interposto? Essa é uma decisão, é uma questão até simples, né? Não há tantos pontos de divergência. Em decisões interlocutórias, aplicamos aqui a regra, que é
o agravo de instrumento. Apenas lembrando que, como não é não é de se surpreender, em direito é um pouco complicada essa análise, né? Nós temos que o enunciado, ele pede o conhecimento da regra. Da sentença cabe apelação, da decisão interlocutória cabe agravo de instrumento. O problema é que o nosso CPC traduz um rol taxativo no artigo 1015 sobre quais as hipóteses em que cabe o agravo de instrumento. E no parágrafo 1º do artigo 1015 já diz que, nós temos ali no parágrafo único do artigo 1009, que fala da apelação, que a apelação também é cabível contra decisões interlocutórias que não estejam previstas no artigo 1015. Este acaba sendo um problema para o aluno que tem um conhecimento mais aprofundado. Aquele aluno que de repente viu apenas a regra, o estudo superficial, sentença cabe apelação, agravo de instrumento é para decisões interlocutórias, ele não terá essa dúvida. Mas aí cabe a expertise de se fazer exercícios e tentar identificar nas assertivas qual é a mais apropriada para o enunciado colocado. Na nossa questão, o gabarito foi justamente a alternativa D, a agravo de instrumento, por requerer-se o entendimento básico e superficial. Essa análise mais aprofundada do artigo 1009, do seu parágrafo único, não foi exigido nessa questão, que poderia aí trazer a letra B como gabarito. Então, a regra geral foi a regra pedida nessa questão, agravo de instrumento para decisões interlocutórias, ok? Então, é isso, né? Uma questão aparentemente simples, mas que para o aluno que às vezes está estudando mais, acaba sendo um pouco prejudicado pela controvérsia do enunciado, ok? Mas o gabarito oficial dessa questão é a alternativa D, agravo de instrumento, interposto contra a decisão interlocutória do juiz de primeiro grau, ok? É uma questão de taxatividade mitigada, certo? Então, vamos aí analisar a quarta questão. Quarta questão diz o seguinte: no que se refere aos recursos no âmbito do processo civil, avalie as proposições a seguir e julgue-as corretamente. Quais as proposições abaixo estão corretas? Então, a primeira questão, nós vamos analisar justamente pelo artigo 995. Vamos ver qual é a primeira questão. A eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O inciso está justamente elencando o que? O artigo 995, parágrafo único, que traz os elementos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Se houver a presença dessas questões, não há realmente que ser provido justamente o efeito dessa tutela provisória. A eficácia, no parágrafo único, diz o seguinte: a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção dos efeitos houver o risco de grave dano ou a impossível reparação e o fumus boni iuris, a probabilidade de provimento do recurso, certo? Então, o relator ele pode identificar aí essas questões e suspender a eficácia da decisão. Bem, a questão segunda diz o seguinte: o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Aqui também se requer o exame da legislação, que diz o contrário do que a assertiva fala. No artigo 998, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso.
é exatamente o disposto na questão que diz o artigo 998. Então, está correta essa questão. Vamos agora para a terceira alternativa. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu despeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação. Bom, até aqui tá certo, é o parágrafo único do artigo 1009 que traduz ali as regras da apelação. Eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. É ipsis literis o que está no parágrafo único do artigo 1009. Perdão, parágrafo 1º do artigo 1009. Agora a quarta questão. Então a primeira, segunda e terceira questão estão corretas. Vamos ver a quarta questão. Serão julgados em recurso ordinário pelo STF os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados, Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. Essa questão também está equivocada e nós temos que fazer uma análise do artigo 105 da Constituição, que traduz aí as competências originárias do STJ. E nessas competências originárias, a linha A diz o seguinte: os mandados de segurança em única ou última instância dos tribunais regionais federais ou tribunais dos estados, né, os TJs, do Tribunal do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. Portanto, essa alternativa está em desacordo com a legislação, uma vez que fala apenas da única instância. E o artigo 105 fala que é em única ou última instância, portanto, não basta a competência originária, e sim também a competência recursal desses tribunais. Este sendo o erro da questão, temos aí que a quarta questão está equivocada, ok? Então, vamos agora para o gabarito da questão, sendo a primeira, a segunda e a terceira alternativas corretas, passa a ser a alternativa C. A última questão sobre análise desses instrumentos, nós acabamos, né, repetindo aí a outra questão do nosso gabarito. Então, nós temos aqui que a decisão que não admite juntada de documentos é uma decisão atacável por agravo de instrumento, a quinta questão. A decisão que acolhe pedidos da inicial com resolução, extinguindo o processo com resolução do mérito, é uma questão atacável também por agravo de instrumento, porque ela acolhe todos os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito. E a decisão que diz indefere o pedido de oitiva de testemunha em uma ação de indenização por danos morais, é uma decisão que, embora ela não finalize o processo, então seja uma decisão interlocutória, é uma decisão que não está prevista no artigo 1015. Portanto, incide ali o parágrafo 1º do artigo 1009, que diz que são atacáveis pela via da apelação, ali em sede preliminar, as decisões interlocutórias que não estejam previstas no rol taxativo do 1015 ou em algum outro dispositivo expresso na legislação. Então, temos aqui o gabarito, a letra A, que diz agravo de instrumento, que é a primeira questão, agravo de instrumento a segunda, e as duas últimas alternativas são atacáveis pela via da apelação, ok? Então, temos aqui a alternativa A como gabarito da quinta questão. Finalizamos, portanto, o nosso estudo de agravo de instrumento.